Será que dá para entender a obra de um dos maiores sociólogos da história, Max Weber, em poucos minutos? Olha, a chave talvez esteja numa única frase que ele mesmo usou para se definir. E é nessa ideia que a gente vai mergulhar agora. Exagerar é a minha profissão. Ele soltou essa para um colega que ficou chocado com o jeito que ele defendia as ideias num debate. Mas isso está longe de ser só uma tirada de efeito, sabe? É o ponto de partida para a gente desvendar não só a vida, mas a obra gigantesca de Weber. E tá aí o homem por trás dessa frase. Max Weber viveu numa intensidade que era quase sobre-humana. A vida dele foi marcada por um envolvimento apaixonado nos problemas da sua época, uma erudição que era de outro mundo e também por crises pessoais profundas que, por outro lado, acabavam levando a recuperações criativas brilhantes. Mas afinal, o que ele queria dizer com exagero? Não era sobre distorcer a verdade, não. Era sobre a intensidade, a força com que ele encarava absolutamente tudo na vida e no trabalho. Para Weber, exagerar significava uma entrega total. Era se jogar de cabeça nos debates políticos, era ter uma busca sem fim pelo conhecimento, uma dedicação absurda à pesquisa e um jeito, assim, fervoroso de debater contra o que ele achava que estava errado. Era um compromisso de corpo e alma com tudo o que ele fazia. E essa intensidade toda fica muito clara na atuação política dele. Uma área cheia de paixão e, para muita gente, cheia de aparentes contradições. Olha só que percurso. Durante a Primeira Guerra, ele desceu a lenha no governo. Mas aí, quando o imperador renunciou, ele se segurou, por uma questão de honra. Logo depois, atacou os revolucionários com toda a força, para, em seguida, virar a mira com o mesmo ímpeto contra a direita que estava subindo. Parece incoerente, né? Mas isso revela um homem guiado por convicções fortes do momento, e não por uma cartilha de partido. E aqui está a chave para entender essa aparente contradição. Weber viu uma tensão enorme entre ciência e política. Para ele, o político vive de fazer concessões, de negociar. Já o cientista, esse não pode. E essa distinção, para ele, era sagrada. Isso leva a gente a uma pergunta fundamental. Como é que essa personalidade tão intensa, tão passional, conseguiu produzir uma ciência social tão rigorosa e objetiva? A resposta é fascinante. Ele simplesmente transformou o exagero dele numa ferramenta de trabalho. E aqui que a gente chega no coração da contribuição teórica dele. Weber pegou esse traço da personalidade, o exagero, e transformou num método de análise poderosíssimo. O ponto central é este. Para Weber, a realidade social só pode ser de fato conhecida quando a gente pega os traços mais importantes dela e os exagera de propósito, metodicamente. É como se a gente usasse uma lente de aumento conceitual para conseguir enxergar as coisas com mais clareza. E essa ferramenta tem nome, é o tipo ideal. Mas olha, é muito importante entender isso. O tipo ideal não é uma descrição de uma realidade perfeita. Pelo contrário, é uma construção mental, uma versão pura e exagerada de um fenômeno, tipo burocracia ou capitalismo, que na verdade nunca existe desse jeitinho no mundo real. O processo funciona mais ou menos assim. Primeiro, se observa o mundo real, que é todo confuso e variado. Depois, se escolhem e se destacam alguns traços específicos. Com eles, se constrói um modelo mental puro. E, por fim, esse modelo é usado como uma espécie de régua, para comparar e para entender as diferentes formas que aquele fenômeno assume no mundo real. E essa ferramenta, o tipo ideal, acabou moldando completamente o jeito que o Weber enxergava a história, o que o levou a uma visão bem particular do nosso passado. Sabe aquela ideia de um progresso inevitável na história? Uma linha reta que vai sempre do pior para o melhor? Então, Weber não acreditava nisso. Para ele, o trabalho do historiador era, na verdade, entender a particularidade de cada época, o que fazia dela única. Esse é um exemplo perfeito do método dele em ação. Quando ele compara os tipos ideais da cidade antiga e da medieval, ele não está procurando o que elas têm de parecido, mas sim o que elas têm de fundamentalmente diferente. A cidade antiga era, na sua forma mais pura, uma instituição política de cidadãos guerreiros. Já a medieval era, essencialmente, uma instituição econômica, um centro de comércio. E essa é a grande lição do método comparativo dele. A comparação serve para jogar uma luz naquilo que é peculiar, único e específico de cada momento da história. Bom, essa visão da história, como um campo de forças distintas e particulares, leva ao diagnóstico final de Weber sobre a sociedade. E olha, é um diagnóstico bem sóbrio. Ao contrário de outros pensadores da época, como o Emir Durkheim, que achava que a modernidade ia suavizar os conflitos, Weber era categórico. É impossível eliminar a luta da vida cultural.
Ela pode até mudar de forma, de objetivos, de personagens, mas a luta em si, essa continua. E na nossa era moderna, ele identificou a luta central como sendo entre a dinâmica do capitalismo e a expansão sem freios da burocracia. Duas forças gigantes que estavam moldando o nosso destino. E lá em 1909, ele fez uma previsão bem inquietante. Ele tinha medo que a lógica da burocracia, com toda a sua ordem e previsibilidade, acabaria dominando e sufocando a iniciativa do capitalismo, do mesmo jeito que ele acreditava que já tinha acontecido em outras civilizações. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. Mais de um século depois, será que nós vivemos hoje naquela jaula de ferro da racionalidade e da burocracia que Max Weber, com toda aquela sua intensidade exagerada, conseguiu enxergar tão claramente lá no horizonte?